E aí, preparados para a nossa reflexão de hoje? Semana passada a gente falou sobre graça. Domingo passado nós começamos essa série de conversas sobre crescer. A partir da expressão de Pedro, apóstolo Pedro, em que no final da sua carta ele diz assim: cresçam na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero pensar com você sobre crescer no conhecimento. O que significa crescer no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo? Mas antes eu quero fazer as afirmações que eu fiz no domingo passado, em que quando a gente pensa sobre crescer na fé, tem muita gente que associa isso a tempo de igreja. Acha que pelo fato de frequentar a igreja há muito tempo, essa pessoa cresceu na fé, amadureceu. Isso não é verdade. Eu citei a frase do Charles Haddon Spurgeon, que dizia que assim como dormir na garagem não vai fazer de você um carro, frequentar uma igreja não faz de ninguém um cristão. Então o tempo de igreja não é um caminho para a maturidade. Na verdade, pode ser um caminho para a infantilidade na fé. Porque nada pior do que o pretensioso que, por frequentar um lugar e ter aprendido o traquejo e o discurso da religião, acha que amadureceu na fé. Essa não é uma realidade. O próprio Jesus deixou claro que os fariseus, que ensinavam a lei, que ensinavam a palavra de Deus para o povo de Israel, eles não eram um exemplo no sentido do que significa uma maturidade na fé, né? O ministério de Jesus começa com essa premissa: expandam a mente de vocês, metanoia, né? A palavra metanoia não significa arrependimento. Quem na história da igreja traduziu mal essa palavra foi Jerônimo e depois Lutero seguiu pelo mesmo caminho. Mas a palavra metanoia significa expandam a mente, abram a mente de vocês, porque é chegado o reino de Deus. Crescer na fé também não é informação intelectual, né? A informação intelectual é importante, obviamente, afinal de contas, o cristianismo, a fé em Jesus, se desenvolve há mais de 2000 anos, em vários lugares, a partir de várias perspectivas, mas você ser intelectualmente bem preparado para pensar fé não significa que você de fato tem fé, né? E a terceira coisa, obviamente, é alguém pensar que maduro na fé é quem exerce um cargo ou uma função na igreja. A pessoa pode ser pastor, bispo, arcebispo e não necessariamente é maduro na fé. Então, na semana passada eu falei sobre graça, quem quiser assistir está no YouTube, e hoje eu vou falar sobre conhecimento. Crescer no conhecimento. Crescer no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu diria que aqui a gente tem que tomar um cuidado. Porque quando a gente fala de crescer no conhecimento de Jesus, automaticamente, o que a gente pensa em fazer? Comprar livro e ler. Certo? Essa é a maneira como a gente pensa em aumentar o conhecimento a respeito da nossa fé. Por um lado é verdade. Paulo diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Por outro lado, não é verdade. E aí eu vou explicar por que não é verdade. A gente, nós aqui, todos nós, somos fruto do que a gente chama de modernidade. A modernidade mudou a compreensão do que é conhecimento. Conhecimento para a modernidade é tudo aquilo que um método científico pode provar. O que é verdade na modernidade? É tudo aquilo que o método científico prova. Eu faço uma afirmação, quer dizer, eu tenho uma hipótese, eu faço teste, se eu consigo repetir aquela coisa e aquilo se prova verdadeiro todas as vezes que eu repito, então eu tenho um método que me leva a uma verdade.
O método científico é a base do conhecimento e da verificação da verdade para a modernidade. Então eu digo, essa parede é preta. Por que ela é preta? Porque eu posso provar que ela é preta. Eu digo, isso aqui é feito de madeira, né? Acho que não é nem madeira, mas é alguma coisa. E eu posso provar que é de madeira, por exemplo. Então, na modernidade, a verdade é aquilo que pode ser provado cientificamente, pelo método científico. Quando a gente tem essa cabeça moderna, e a gente vai ler a Bíblia diz, Josué orou e o sol parou. É verdade? Do ponto de vista científico, é verdade? Não. Porque a gente sabe que, diferente do imaginário bíblico do tempo de Josué, em que se pensava que o mundo era um quadrado, por isso que a Bíblia fala os 4 cantos da terra, né? Um quadrado. Você tinha uma abóboda boleada por cima, o Sol era um grande astro que ficava parado e a Lua, um outro grande astro. A gente sabe hoje que não funciona assim. Por exemplo, a Bíblia diz que céus e terra foram formados em 6 dias. Do ponto de vista da ciência, é verdade? Pelo menos da ciência que a gente conhece? Não. Inclusive a palavra dia, aion, no hebraico, não significa dia como o nosso, é um período de tempo, né? Então, se a gente lê a Bíblia a partir do método científico da modernidade, você vai encontrar inúmeras inconsistências. Por isso que quando eu vejo alguém no YouTube tentando defender a veracidade científica da Bíblia, não dá. Não dá. Não dá porque se você estuda minimamente teologia, você vai descobrir que para a Bíblia o importante não é o fato, é o que se chama de querigma, é a mensagem por trás do fato. É o que aquilo significa, é o que aquilo diz pra gente, né? Mas, quando a gente lê Josué orou e o sol parou, do ponto de vista do observador, que ora e o sol para, é verdade. Para a pessoa daquele tempo, o que ele está vendo é uma verdade. Não cabe no método científico, mas para o que ele está experimentando é verdade. E aí nós temos que dizer uma outra coisa. A verdade científica não dá conta da realidade humana. Se eu tento e eu afirmo que só é verdade aquilo que eu posso provar cientificamente, ou pelo método científico, eu vou ter muito problema na vida. Eu vou dar um exemplo. Uma coisa é eu falar que a parede é preta e eu posso provar. Outra coisa é eu falar que eu amo uma pessoa e a pessoa diz, me dá provas. E você diz, não tenho. Uma coisa é eu provar aquilo que a materialidade humana, aquilo que eu construí, eu posso provar essas coisas. Outra coisa é do campo da subjetividade e da experiência. Eu vou dar um exemplo. Por que tem gente que ama Djavan e tem gente que não gosta de Djavan? É a mesma música. É porque a experiência subjetiva daquela pessoa se conecta àquilo ou não. Por que uma pessoa para diante de uma obra de arte belíssima e fica encantado? Eu, sinceramente, quando vi o quadro da Mona Lisa, não me impactou. Igual as pessoas, nossa, que... eu olhei aquele quadro, achei legal, interessante, mas não me trouxe aquele impacto. Mas, por exemplo, eu vi um quadro do Van Gogh e eu fiquei assim, caramba, isso é chocante. Eu vi uma pintura do Van Gogh que é maior que essa parede aqui toda. Eu falei, cara, isso aqui é muito louco. Cara, pintar isso me impactou mais do que a Mona Lisa. Mas por que quando eu fui ver a Mona Lisa tinha uma pancada de pessoas em volta? Pode ser que eu não tenha conhecimento técnico sobre isso, né? Eu seja tão ignorante que eu não consegui apreciar porque eu não tinha uma informação prévia. Mas eu tenho a ideia de que arte, música é uma coisa assim. Ouvir, como é que isso mexeu comigo? Ouvir, isso não mexe nada comigo. É mais ou menos assim. É uma experiência subjetiva. A experiência humana, né? Então eu não acho que tudo o que não passa pelo critério do método científico
seja mentira. Tem muita verdade que você nunca vai conseguir provar nessa vida. Por que você se apaixona? Por que uma pessoa casada se apaixona por uma outra pessoa? Do ponto de vista racional não faz sentido. Mas do ponto de vista da subjetividade humana, faz. Porque a subjetividade humana não cabe nessas caixinhas do certo, do errado, do pode, do não pode. A subjetividade humana, em tese, ela é livre. A criatividade, o desejo, a vontade. A gente se conecta às coisas da vida não muito pelo critério da racionalidade. E o Freud já ensinou isso pra gente, né? A partir do inconsciente, da descoberta do inconsciente, isso é verdade. Mas a Bíblia, um texto muito mais antigo do que o Freud, já tinha uma concepção de conhecimento e de como é que se chega à verdade muito interessante. Quando a Bíblia, em Oséias 4:6, diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, ela não está falando de você pegar um livro e estudar. A palavra para conhecimento é yadá. Yadá. O que é yadá? Yadá é você experimentar alguma coisa. É você ter uma relação íntima com alguma coisa. Eu vou dar um exemplo. Imagina que eu pegue uma foto, e eu uso sempre esse exemplo, de uma praia. Pensa aí, qual é a praia mais bonita que você já viu na sua vida? Pode falar. Praia de Botafogo. Qual é a praia mais bonita que você já viu na sua vida? Praia do Forno. Realmente magnífica. Ilha Grande. Itacoatiara. A praia mais bonita que te impactou assim, que te chocou. Eu, sinceramente, fui a praia do Sancho lá em Noronha, que aquilo ali eu nunca vi nada igual aquilo não. A praia do Sancho. Beleza. Mas, pensa comigo o seguinte, você já fez uma viagem para um lugar que você viu vídeo, viu foto, viu tudo, e quando chegou lá você fala assim, cara, não tem como colocar isso aqui em foto. Você pega as fotos que você tira e mostra para alguém e fala assim, pô, mas não dá, não chega. Não é a mesma coisa. Tu tem que ir lá, tu tem que conhecer. Por quê? Uma coisa é eu explicar, por exemplo, a praia de Botafogo, como é que é a água, a temperatura da água, o tipo de areia, o que tem, a paisagem, mostrar foto. E outra coisa é eu chegar para uma pessoa e falar assim, vamos comigo ali na praia de Botafogo? Vamos andar ali na praia? Uma coisa é eu pegar uma foto dessa praia do Sancho, que eu acho maravilhosa, ou do Forno também, que eu acho linda, e falar assim, olha essa foto aqui, deixa eu te mostrar um vídeo. E você vê o vídeo, vê a foto e fica, uau, que lugar incrível. Mas aí você vai lá e fala assim, cara, eu quero morar aqui. Não quero ir embora daqui nunca mais. É muito bom estar aqui. Uma coisa é aquilo que a minha cabeça, só a minha cabeça entende. Outra coisa é aquilo que eu experimento com todo o meu ser. Meu olfato, meu paladar, as minhas sensações, a minha memória, as minhas experiências. Por isso que experimentar e dar tem mais a ver com esse conhecimento de todo o meu ser estar envolvido com alguma coisa do que simplesmente dar um livro para uma pessoa. Eu posso pegar um bom material de teologia e falar assim, olha, lê esse texto aqui. O pessoal vai ler e falar, nossa, que coisa legal. E outra coisa vai ser ela dizer assim, Herbert, eu estava vivendo a minha vida e de repente eu tive um despertamento espiritual. São coisas completamente diferentes. Vocês sabem que eu gosto de carro, né? Uma coisa é tu ver um carro passando na rua, tu acha bonito. Outra coisa é você poder dirigir um carro daquele que você gosta. A experiência de Deus, ela não é mera intelectualidade. Os pietistas alemães, eles tinham uma ênfase muito forte na experiência. E eles acreditavam que era por meio da experiência que eu chegava ao conhecimento de Deus. Os puritanos, de certa maneira, também.
E aí, para a gente pensar sobre o conhecimento de Deus e caminhando para o final, eu quero te oferecer 3 vias, 3 maneiras, 3 formas sobre como a gente pode conhecer a Deus. A primeira via é a criação. A Bíblia diz pra gente que o mundo criado é o primeiro testemunho, a primeira evidência de que Deus existe. A criação. O Salmo 19, verso 1, diz assim: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anunciam as obras de suas mãos. Se você ler o livro de Salmos, ele é repleto de textos, de memória, de cânticos, de poesia, que dizem pra gente a respeito da criação. Do Senhor é a terra, o mundo e os que nele habitam. A criação é a evidência primeira sobre Deus. Deus, ele pode ser percebido na criação. O C.S. Lewis, no seu texto Cristianismo Puro e Simples, ele falando sobre como é que a gente pode conhecer a Deus, ele fala assim: algumas pessoas dizem que não pode conhecer a Deus porque não se pode provar a Deus. Concretamente, empiricamente. Você não pode falar assim, prazer, Deus está aqui. Não, você não pode. Mas ele diz o seguinte: assim como eu olho para uma escada e sei que existe uma mente que criou e pensou naquela escada, mas o construtor da escada não é a escada. Ele criou, ele é aquele que pensou, idealizou a escada, mas ele não pode ser a escada. Da mesma forma, quando eu olho para a criação, eu posso perceber inteligência, beleza, um mundo propício para que a gente exista. Mas eu não posso olhar para a criação e achar que Deus é a criação. Eu posso pensar, isso nasceu de uma sabedoria, de um conhecimento, de uma inteligência, só que Deus não é isso. Deus, por definição, ele sempre está além, e muito além, de modo que essa palavrinha Deus não cabe em nada. Porque toda vez que eu tento definir Deus em alguma coisa, o que eu faço? Eu limito Deus. Deus não pode ser limitado por nada, porque senão, como diz um teólogo alemão chamado Paul Tillich, ele vira ídolo. O ídolo é a redução de Deus a alguma coisa. Eu não posso reduzir Deus a nada. Então, eu olho para a criação e percebo Deus. Eu percebo que existe uma mente criativa que criou sons, texturas, imagens, formas, sabores e foi delineando isso, e a gente diz: uau, Deus é o criador dos céus e da terra. Essa, inclusive, é a afirmação mais antiga da história da igreja. Quem é Deus? Deus é o criador dos céus e da terra. Tem um credo antigo chamado de credo niceno-constantinopolitano, que diz que creio em Deus Pai, criador dos céus e da terra, e por aí vai. Então Deus é o criador. Existe também, na tradição metodista, a dimensão que, para conhecer a Deus, a gente usa a tradição, como conhecimento da história da igreja, a razão, a experiência e a criação. O Tomás de Aquino, que foi, eu acho que depois de Santo Agostinho, o maior teólogo do período medieval, ele ensinou pra gente algumas coisas sobre como é que a gente conhece a Deus, né? E o Tomás de Aquino, usando o método aristotélico, ele dizia o seguinte: Deus, a gente pode pensar nele como o primeiro motor. Isso é, tudo o que se move é movido por um outro. Logo, deve haver um primeiro motor imóvel. E ele fala, na cadeia de causas e efeitos, deve existir uma primeira causa não causada. Isso é, eu posso pensar que o Big Bang, por exemplo, essa grande explosão que deu origem a tudo, como inclusive uma ação de Deus.
Eu não preciso excluir uma coisa da outra e fazer brigar uma coisa com a outra. Mas ele diz, mas existe uma causa primeira. Nada cria nada. Não existe a possibilidade de alguma coisa vir a existir do nada, pelo nada. Então ele diz o seguinte, a partir da concepção do Aristóteles, de que deve existir uma causa primeira que não foi causada por nada. Então eu olho para essa cadeira e posso dizer, essa cadeira foi causada. Alguém causou essa cadeira, alguém criou essa cadeira. Mas existe um outro antes dessa. E aí você vai voltando, vai voltando, vai voltando, vai voltando e diz assim, o que existe antes disso tudo? O Tomás de Aquino vai dizer que antes disso tudo existe um ser que por definição é eterno, Deus. Deus é o Criador. E essa é a primeira causa de tudo, né? Então, quando a gente olha para a criação, vai na praia, vê o mundo, a experiência de Deus faz com que eu não veja só a cachoeira. Eu olho para a cachoeira e digo, uau, isso aqui é obra de Deus. Eu vou na praia de Botafogo, eu não vejo praia de Botafogo só. Eu vejo, uau, isso aqui é obra de Deus. Uma coisa é olhar as coisas como coisas. E outra coisa é você estar desperto para enxergar a beleza do mundo, a beleza das coisas. A segunda maneira da gente conhecer a Deus, além da criação, é a experiência. Ouça só isso. São Tomás de Aquino, ele era um grande intelectual. Ele escreveu, só para você ter uma ideia, o grande tratado que fundamenta a Igreja Católica Romana, as Sumas Teológicas de São Tomás de Aquino. É a grande base da teologia ocidental. Ele foi a pessoa que resgatou os textos de Aristóteles. Se não fosse São Tomás de Aquino, a gente provavelmente não conheceria Aristóteles. Ele resgatou esses textos e trouxe esses textos como um texto importante no mundo ocidental. Aristóteles estava sumido. Aquino resgatou isso. Ele foi a primeira pessoa a pensar na teologia do ponto de vista racional. Mas esse cara aqui tem uma história que no ano de 1273 ele estava na cidade de Nápoles assistindo um culto. E ele declara a seguinte coisa: não posso mais continuar. Tudo que escrevi me parece palha em comparação com o que vi e o que me foi revelado. Sabe o que acontece no final da vida de São Tomás de Aquino? Ele vira um místico. Ele abre mão daquela racionalidade pura e vira um místico. Por conta de uma experiência. Um outro grande teólogo importante no século XVIII, filho de uma mãe puritana e um pai pietista, filho de pastor, se tornou um pastor, era um pregador famoso, e no dia 24 de maio de 1738, ele foi numa reunião pequena, num dia frio, na Inglaterra, e tinha uma pessoa lendo o comentário de Gálatas da carta de Romanos. E aí o John Wesley fala o seguinte: naquele dia eu senti o meu coração estranhamente aquecido, senti que meus pecados haviam sido perdoados e que os portais dos céus estavam abertos para mim. Quer dizer, experiência. A experiência é aquilo que nos tira do campo da mera materialidade e nos abre para a possibilidade de transcendência. O ser humano sem transcendência, me desculpe a expressão, ele cai de 4. Ele vira bicho. O ser humano pode ser inteligentíssimo, porque, gente, olha para a história do mundo. As pessoas que mais produziram atrocidades era gente inteligentíssima. Quem produz armas de guerra do maior nível é gente muito inteligente, produz bombas e coisas assim. É gente muito inteligente.
Só que a inteligência sem a transcendência, sem a capacidade de se perguntar para o que eu existo, qual é o meu sentido nesse mundo, qual é o sentido da minha história, quem sou eu, são perguntas que nos colocam diante da vida pensando: eu não posso ficar reduzido a só um corpo, a só uma mente. Eu existo para alguma coisa a mais. E só pode fazer isso seres humanos. O cachorro pode ser lindo, inteligente, você domestica ele, treina ele, faz tudo. Mas ele não acorda de manhã com crise existencial, depressão, pensando: o que vai ser da minha vida daqui a uma semana? Não, não tem isso. O papagaio, o tucano, que eu acho lindíssimo, ele não acorda de manhã um dia, fala assim: hoje eu tô meio melancólico, eu vou ficar aqui no meu ninho, eu não quero voar hoje não, eu vou assim... eu tô muito triste. Começa a chorar, se recolhe no seu ninho, pega um lençol, bota Netflix, fala assim: hoje eu não vou trabalhar, vou fazer nada, e fica ali. Não. Mas o ser humano faz isso por quê? Porque nós temos essa coisa divina dentro da gente que se pergunta qual é o sentido disso tudo. Qual é o grande propósito disso tudo? Qual é o porquê da minha existência? Experiência é aquilo que nos tira do perímetro, experi, né? Você sai do perímetro, você atravessa o perímetro. Eu diria que não existe a possibilidade de ter um conhecimento de Deus experimental se você não tiver uma experiência. É a experiência que me conduz a essa realidade divina, a esse acordar. Tem um conto rabínico de um rabino importante do século XIV, o Bratzva, que ele um dia conta que o filho dele acordou no meio da noite e perguntou, ele estava lendo o Talmud e perguntou assim, produzindo, né? Ele perguntou assim: pai, como é que eu sei que eu tô acordado? Aí ele achou engraçada a pergunta do filho, né? Como é que eu sei que eu tô acordado? Aí ele falou assim: filho, vai dormir, tá tarde já, vai. Aí o filho dele volta e pergunta assim: não, pai, como é que eu sei que eu tô acordado? E aí ele pensou e falou o seguinte: meu filho tem razão. Porque tem gente que tá acordado, mas dormindo pra vida. E tem gente que precisa acordar de estar acordado. É uma expressão simples, né? Que ele chamou de Gewalt. Gewalt é essa capacidade de acordar, de estar acordado. É gente que tem um estalo, acorda e fala: a minha vida tem sentido. Eu acordo de manhã e falo: eu acordo porque a minha vida tem um sentido, tem um significado, tem um propósito. Eu existo para alguma coisa. Eu me conecto a essa vida por algum motivo. Eu tenho prazer em fazer isso. Eu tenho prazer em ser isso. Eu tive um Gewalt. Acordar de estar acordado. Eu acho que a experiência da fé é um acordar de estar acordado. Eu estou acordado, mas eu posso estar acordado diante da beleza do mundo e vendo aquilo como feio. E eu posso estar acordado e olhar para aquilo e falar: encontrar transcendência na mera materialidade. Tem uma mística do século XIII medieval que ela diz assim, que quando Moisés ouve de Deus: tira as sandálias do seu pé porque o lugar que você está é santo, o lugar era o mesmo, mas a consciência de Moisés de que Deus estava naquele lugar faz daquele terreno um terreno novo. E ela diz: todo lugar se torna sagrado com a consciência de Deus. Eu tiro a sandália porque aquele lugar se tornou sagrado na minha consciência. Sandália é aquilo que me tira o contato com a terra, com a coisa sagrada. Então nós entendemos que o mundo
tudo que existe, está em estado profundo de sacralidade. É sagrado. Tem uma música antiga, bonita, que diz assim: tudo que move é sagrado. Vocês conhecem essa música? E eu acredito nisso. Então, além da criação e além da experiência, eu diria, e termino dizendo, que a melhor expressão de quem Deus é, como nós podemos conhecer a Deus, se revelou em Jesus Cristo. De modo que sem Jesus, Deus seria um título abstrato, vazio e confuso. Sem Jesus, Deus seria um título vazio, abstrato e confuso. Em nome de Deus a gente faz guerra, em nome de Deus a gente alimenta o pobre. Em nome de Deus a calça ficou apertada porque eu engordei, eu falo: em nome de Jesus vai entrar. Deus se torna um título para qualquer coisa. Qualquer coisa. Para as coisas mais importantes, para as coisas mais triviais. Só que se Deus pode se tornar qualquer coisa, até porque no Antigo Testamento, Deus, ele era percebido a partir das pessoas que tinham experiência com ele. Por isso que no Antigo Testamento Deus não tem nome próprio. Quando Moisés pergunta qual é o nome que eu devo levar lá para o faraó, ele vai perguntar: quem te trouxe aqui? E Deus fala: Moisés, diz que o eu sou te enviou. Que na verdade nem nome próprio é uma ação. E aí é muito interessante porque no Antigo Testamento Deus é reconhecido por aquilo que ele faz. Quando ele cura, ele é o Deus da cura. Quando ele, enfim, vence uma guerra, é o Deus da guerra. Deus é o que ele faz. Só que quando chega em Jesus Cristo, Deus tem rosto, tem localidade, tem nome, tem história. A gente sabe com quem Jesus sentou, com quem ele comeu, com quem ele andou, o que ele fez, com quem ele teve conflito, com quem ele teve parceria. A gente sabe da vida de Jesus. E Jesus, para nós, não é uma pessoa comum. Ele é parte da natureza divina. E isso é demonstrado desde os textos mais antigos da Bíblia, como, por exemplo, em João capítulo 1, diz que no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e ele era Deus. É a afirmação do Evangelho de João. A palavra de Jesus, o Cristo, ele é Deus. E por ser Deus, fazer parte da natureza divina, nós podemos reconhecer nele quem Deus é. De modo que hoje, quando qualquer pessoa pergunta sobre quem é o seu Deus, eu tenho que falar dele a partir de Cristo. Jesus, ele é a chave para a compreensão de Deus, e não o contrário. Eu não preciso estudar Deus para entender Jesus, eu preciso entender Jesus para entender quem Deus é. Jesus, pessoa, ser humano, homem, Jesus. Sim, Deus, eu posso dizer, Deus não aceita isso. Eu pergunto, Jesus aceitou? Deus não permite isso. Eu pergunto, Jesus permitiu? Com esse tipo de gente você não anda. Jesus andou? Esse tipo de gente não senta na minha mesa. Jesus sentou com essas pessoas? Porque se Jesus sentou, se Jesus andou, se Jesus conversou, se Jesus confrontou certo tipo de pessoa e ensinou, a grande pergunta não é sobre Deus, é sobre Jesus. Ele é a chave de compreensão de quem Deus é. Havendo Deus falado no passado por meio dos pais e dos profetas, hoje ele nos fala por meio do Filho. Essa é a afirmação dos pregadores, dos evangelistas, que tiveram experiência com Jesus. O livro de Hebreus tem uma poesia linda, Hebreus 1, que diz: o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. No princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus. Eu disse hoje então que o conhecimento de Deus não é mera intelectualidade.
É uma experiência que dá sentido à vida. E essa experiência de Deus pode ser encontrada na natureza, na criação. Por isso que o culto da Viva dura 1h10, 1h15 no máximo. Porque eu não quero trancafiar a gente aqui dentro achando que Deus está aqui. A gente só fecha isso aqui porque é calor lá fora, barulhento, e a atenção ficaria muito dispersa. Porque isso é parte do nosso culto, que é a vida. Mas se você não abre essa porta, olha para a Lagoa Rodrigo de Freitas aqui e fica encantado, o que você ouve aqui precisa ainda passar por uma série de transformações, porque a beleza da criação está naquilo que a gente vê. Eu acho magnífico. Então, a experiência de Deus se dá na criação. Mas a experiência de Deus se dá também na experiência. Transcender. E a experiência de Deus se dá mediado e interpelado por Jesus Cristo. Sem isso, a gente não vai entender quem Deus é. E aí a pergunta que eu termino é se Deus já se revelou a você. Se você teve essa experiência de verdade. Se o seu coração, a sua mente estão acordados para Deus. Se sim, que tipo de mudança essa experiência produziu na sua vida? Tem um conto rabínico que eu adoro, que diz que o dia que o ser humano chegar no céu, Deus não vai perguntar sobre o que eu fazia. Ele vai perguntar que tipo de gente você se tornou enquanto viveu. Que tipo de gente você foi? E se tornando o tipo de gente que você se tornou, Deus vai perguntar: onde é que estão os seus amigos? Qual foi a obra da sua vida? O que você fez para que o mundo que você recebeu pudesse se tornar um pouco melhor depois da sua chegada? Eu acredito nisso. Acho que o Evangelho é exatamente sobre isso. Que tipo de gente a gente se torna depois que a gente se encontra com Jesus. E a terceira coisa é sobre isso. Se você teve essas experiências com Deus, e se você continua tendo essas experiências com Deus, de beleza, de transcendência, de lágrimas, não lágrimas só de tristeza, porque a gente adora chorar, mas lágrima de vida. De gente que fala assim: nossa, eu sinto a vida aqui correndo dentro de mim, eu gosto disso, eu gosto de viver, eu tenho alegria na vida, eu tenho satisfação na vida, eu gosto da vida que Deus me doou. E isso tudo nos leva para a semana passada, para a gratidão. Porque quando eu tenho essa espiritualidade que me coloca conectado a tudo nessa vida, a única coisa que eu posso dizer é: obrigado, Senhor. Obrigado. Obrigado. Amém. Amém. Que Deus abençoe muito o nosso domingo, a nossa semana. Bom domingo a todos.